Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Escolhemos esse tema para refletir na noite, porque Jesus é o nosso maior consolador. E se nós atentarmos para que a sua proposição, quando ele nos diz que seu fardo é leve e seu jugo é suave, nós vamos ver que faz todo sentido na nossa vida e, sem dúvida, conseguiremos suplantar os desafios, os óbices que a própria existência se nos oferece para que possamos crescer na direção do Pai Criador. Esta é a proposição que estamos nos esforçando para que nesta noite a gente possa conversar em torno de uma temática tão importante que é ter o Cristo em casa, né? Enquanto o nosso irmão falava, eu refletia, porque trouxemos esta obra, porque ela é muito importante na nossa vida. Ela foi lançada em 1964, é a primeira obra da benfeitora Joana de Ângeles, Messe de Amor. 2014 ela fez 50 anos, por isso nós temos uma edição nova. Quando ela foi lançada em 1964, não havia nem dinheiro para publicá-la. Vejam que é um longo tempo no espaço, né? Na retaguarda. E a CAPEM, a Caixa de Pecúlio dos Militares Beneficentes, foi quem financiou a obra. Eram mensagens esparsas da benfeitora Joana de Ângeles, que eram tão belas, que o coronel Hollenberg, que era o dirigente da CAPEM naquela época, achou, disse, não pode, temos que fechar isso num livro. E se cotizaram muitas pessoas, foi publicado então Messe de Amor. Quando a obra fez 50 anos, nós ganhamos essa edição bonita aqui, 2014, né? Então, essa é a história desta obra magnífica. E há lições aqui que a gente sequer se dá por perceber, né? O carinho do jardineiro divino, que é Jesus, sem dúvida, em trabalho contínuo no campo fértil das nossas almas, né? A primeira reflexão que surge para nós é esta. Quando a inteligência conduz o amor, a lógica e razão. Mas quando o amor dirige a inteligência, a compaixão expressa-se e a caridade toma conta dos comportamentos humanos. É uma questão de posicionamento, né? Tomado de compaixão pela sociedade injusta, infantil e perversa dos seus dias, como se hoje não fosse, muitas vezes Jesus deixou-se conduzir pela compaixão, graças à qual amou-a sem reservas, entregando-se em regime de doação plena, fim de que a vida moral predominasse em todos os comportamentos sociais e humanos. Toma-o como exemplo e tem compaixão quando não possas aplicar outro sentimento, porque compaixão é vida. Jesus e Vida, o livro é da benfeitora Joana de Ângeles. Aliás, é muito difícil ter alguém que olha para o Cristo com tamanho amor, consoante a nossa benfeitora Joana de Ângeles. Porque ela tem moral para isso. E ela pode nos concitar e dizer, levanta a cabeça e segue, deixa de te queixar da vida, né? Aure forças, porque ela viu ela própria e o filho sendo queimado num poste, por amor ao Cristo. O filho pedindo à mãe para que abjurasse, que negasse Jesus, que o soldado não poria fogo neles. Ela falou, não, meu filho, nós vamos até o fim, por amor ao Cristo. Então, Joana de Ângeles tem moralidade, tem moral para nos fazer levantar a cabeça, né? Nós vamos ver como ela fala muito bem a respeito disso. Lembram dessa história? Né?
muito interessante também. Eu sempre digo, eu até falo com o pessoal que é o Ben-Vanim, porque Jesus, na realidade, estava passando, não tinha nada a ver com aquela problemática. Mas o Espírito Crístico, o Espírito puro, se a circunstância da vida não aparece para que ele nos dê uma lição, ele cria, porque ele tem uma percepção, ele tem todas as experiências, ele é puro, ele já passou, ele tem bilhões e bilhões de anos de experiência, sabe tudo, né? Então, esta lição aconteceu na fonte de Betesda, lá em Jerusalém. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, lhe diz o Evangelho que são 38 anos. Tem alguma parte que diz 38 anos. Queres tornar-te são? Então, muitas vezes acontece para nós. Mas a gente começa a se queixar da vida. Quando, na realidade, o que o Cristo estava pedindo para nós é que a ficação, se fosse comigo hoje, eu diria, sim, senhor, claro que eu quero. Mas eu estou me queixando da vida. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tem uma pessoa que me jogue no tanque quando a água for agitada. Porque havia uma lenda que uma vez por ano um anjo descia na fonte e agitava as águas. E aquela criatura que se jogasse na piscina sararia dos seus males. Claro que isso é uma alusão metafórica à reencarnação. É outra história, né? Aí ele falou, aí disse-lhe Jesus, quando a água for agitada, enquanto eu estou indo, outro desce antes de mim. Então isso acontece no mundo espiritual. Muitas vezes eu me ofereço para mergulhar no fluido denso, eu estou no mundo espiritual. E eu me ofereço para determinada tarefa. Mas aí os benfeitores dizem, Vanim, você ainda não está qualificado, tem outro melhor. Quando eu estou querendo vir, vem outro antes de mim. Começa a fazer sentido, não? Então, até na dimensão espiritual, eu tenho que estar qualificado para a tarefa. E o Cristo cósmico só nos chama, porque Ele conhece todos nós, quando eu estou qualificado para a tarefa. Ninguém vai receber uma tarefa que não possa realizar. E mesmo assim nós viemos aqui e estamos sujeitos a fracassar. Imagine se não formos qualificados, formos só metidos já, né? Entendeu? Aí disse-lhe Jesus, levanta, toma o teu catre e anda. Veja que o Evangelho manda andar, o Evangelho manda levantar. Não é isso que o Evangelho propõe para nós? É sempre um estímulo. Sai da inércia. Não espera que alguém vá resolver o teu problema. Tu criaste o problema, tu tens a solução para resolvê-lo, mesmo que se leve milênios, mas você vai ter que resolver o problema. O homem logo ficou são, tomou o seu catre e andava. E aquele era um dia de sábado. Aliás, era um problema muito sério, porque no sábado não podia fazer nada. Vocês lembram da encrenca que Jesus arranjou por causa do sábado, né? Porque o Cristo provocava. Ora, criou-se uma convenção, não uma lei divina, mas uma lei dos homens, que no sábado, então, quando a proposta da divindade era que o sábado as pessoas se dirigissem, então, realmente à oração. Mas como era uma sociedade hipócrita, era só da boca para fora. Né? A turma aparentava que estava indo ao templo, aquela coisa toda, mas uma mudança de postura ético-moral não existia, não. Né? Bem, chegamos então nesta proposição extraordinária. E o codificador faz uma pergunta que é épica. Né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Guia, aquele que mostra o caminho, e modelo é para ser seguido. Talvez aí esteja o nosso problema, porque vamos ter que ter renúncia, abnegação, desinteresse, e aí é meio complicado. Né? E a resposta é simples. Jesus. Simples, a resposta mais simples que nós temos no Livro dos Espíritos, na questão 625. Né? E o codificador coloca uma notinha a respeito disso. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra, num plano evolutivo de expiações e provas.
Aí alguém me disse esses dias, não, mas nós estamos indo para a regeneração. Digo, eu não estou vendo, não. Vamos ser um plano regenerativo, sim, quando os seres que aqui habitam forem regenerados. Porque o que caracteriza um plano de regeneração é os seus habitantes, a condição que seus habitantes devem dar. Não é por obra e graça do Espírito Santo que essa coisa vai se mudar. Não pode, não? Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Sem sombra de dúvida, né? Estava permanentemente no Pai, em comunicação com a divindade. Só, ele passou por aqui só, mas estava no Pai. Conexão direta com a divindade. Em que sentido se deve entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Interessante também. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado, parabólico, símbolo. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Não é assim? Se nós estivéssemos com Cristo, nós estávamos fazendo a loucura que nós estamos vendo aí. Simplesmente pensar é muito. Ah, para quê? Faltando para todo mundo. Né? A questão 1018, lá no finalzinho já do Livro dos Espíritos. Né? Onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com ela estarei. Então, esta é a condição. 2 ou 3 pessoas reunidas em nome dele. Essa é a condição. Estarem reunidas em nome de Jesus 2, 3 ou mais pessoas não quer dizer que basta se achem materialmente juntas. É preciso que o estejam espiritualmente em comunhão de intentos e de ideias para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão na Assembleia. Desse jeito nós vamos ter essa companhia. Né? O Espiritismo nos faz compreender como podem os espíritos achar-se entre nós. Como é que isso acontece? Comparecem com seu corpo fluídico espiritual e, sob a aparência que nos levaria a reconhecê-los, se tornassem visíveis. Mas alguns entre nós os vemos, né? Os vemos. Quanto mais elevados são na hierarquia espiritual, tanto maior é neles o poder de irradiação. É assim que possui o dom da ubiquidade, estão em várias partes ao mesmo tempo, porque irradiam em várias partes, né? E que podem estar simultaneamente em muitos lugares. Bastando para isso que envie a cada um desses lugares um raio de suas mentes. Olha só. Né? Então aí está a explicação e nós vamos ver que esse texto está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, que aparentemente ninguém mexe naquele capítulo porque é uma coletânea de preces. É? É não. Olha lá. Né? Tem muita informação lá. Reflexão segunda, utilizar-se do recurso valioso do sofrimento, muito importante, e ninguém de nós ficará isento do sofrimento, ninguém, para lapidar as arestas morais, modificando a conduta para melhor e trabalhando os metais dos sentimentos para servir e conquistar o infinito das emoções, constitui o desafio que todos devem alcançar. A benfeitora chega a dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, assinando como um espírito amigo, que a dor é uma bênção que Deus envia para seus eleitos. Eleitos, quem são os eleitos, senão aqueles que despertam para a vida através do próprio sofrimento? Tem consciência plena que sabemos que somos espíritos imortais e que estamos viajando no espaço e no tempo, trocando de vestes físicas
para equacionar a nossa sombra densa, iluminá-la, trazê-la para o consciente e iluminá-la, porque senão a gente dificilmente avança. A fim de exemplificar que não existem exceções nas planificações divinas, Jesus, que não tinha quaisquer dívidas perante a consciência cósmica, veio amar e experimentar a ingratidão humana. Nenhuma voz se ergueu para defendê-lo naquele processo espúrio, no crime que a humanidade cometeu. Nenhuma voz, né? Submetendo-se ao holocausto com paciência, misericórdia e amor inexcedíveis. A sua é a lição de que se ao ramo verde foi feito aquilo, que não se fará ao ramo seco, que somos nós. Enriquecendo-te de compreensão e lógica em relação ao sofrimento, permite que ele te conduza pelo caminho estreito da renovação espiritual, submetendo-te aos seus impositivos, de que resultarão a tua paz e a tua plenitude. Quando a gente se resigna e entende que não tem o que possa fazer, é a vontade da misericórdia divina. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Olha só. Mas as ovelhas não os ouviram. É verdade. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, acertará o alvo, né? Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão a fim de roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor entrega a sua vida pelas ovelhas. Maravilha! Isso está no Evangelho, à nossa disposição. Tem coisas que a gente parece, meu Deus, mas está no Evangelho, está. É um símbolo muito forte, né? Tem um amor realmente extremado por todos nós, né? Sofres? Não te esqueça do vinde a mim, do Divino Mestre, e procura com ele o manancial da consolação. Entretanto, não esqueças que o Senhor espera não lhe tragas o fardo escabroso das torturas morais pelos caprichos desatendidos, na incapacidade de praticar o mal. De vez que em muitas ocasiões a nossa dor é simples aflição da nossa própria ignorância, é verdade, e da nossa própria rebeldia frente da lei. Tem sede? Busca no Cristo a fonte das águas vivas, na certeza, porém, de que a corrente cristalina apagar-te-á a volúpia de conforto e o anseio indébito de ouro e dominação. Para que eu vou amontoar? Eu levo? É isso que eu vou levar para a dimensão espiritual ou dor de cabeça, né? Tens fome? Procura no benfeitor celeste o pão que desceu do céu. Entretanto, roga-lhe antes de tudo te sacie a fome desvairada de prazeres e aquisições inúteis, para que não te falte o ingresso no banquete da luz que o Evangelho te pode propiciar. Sentes-te enfermo? Procura em Jesus o divino médico, contudo pede-lhe atentamente, te conceda remédio contra as tuas próprias inclinações a desordens e excessos, porquanto de ti mesmo procedem as vibrações enfermiças que te constrange ao desequilíbrio orgânico. Não há doenças, já estamos sabendo, a ciência já descobriu que não há doenças. Há doentes que somos nós, né? Há doentes que somos nós. Há muita dor que é simplesmente inconformação e desrespeito aos estatutos divinos que nos governam.
Há muita sede que é mera ambição desregrada, atormentando a alma e arrastando-a para os resvaladouros das trevas. Há muita fome que não é senão exigência descabida do espírito invigilante. Há muita moléstia que expressa tão somente intemperança mental e hábitos viciosos que é necessário extirpar. Vinde a mim, disse-nos o amigo eterno. Saibamos, pois, realizar a retirada de nós mesmos e, desse modo, colocar-nos-emos ao encontro do nosso Divino Mestre e Senhor. Emmanuel, marcas do caminho, a lição em busca do Cristo. Até desconhecia, mas o benfeitor, quando desencarnou, Francisco Cândido Xavier, que se tornou um benfeitor da humanidade, ele deixou publicada 436 obras. E agora eu estou descobrindo essas obras devagarinho, pérolas, verdadeiras pérolas. Dizem que vai ser desdobrada toda essa estrutura e possivelmente vai chegar a mais de 600 obras publicadas, né, mesmo depois dele ter desencarnado. Reflexão terceira. A busca do pão transcendental, desse alimento espiritual de sabor eterno, deve constituir o nosso objetivo, empenhando-nos de corpo e alma por consegui-lo. Aplica-te na aquisição dos tesouros morais iluminativos e esparze-o por onde andes. Há fome de ternura neste mundo rico de indiferença. A virtude da nossa geração, meus irmãos, é a nossa atividade intelectual. Nós estamos chegando em Marte, mas ainda não sabemos quem somos. Mas o vício da nossa geração é a indiferença moral. Nós não somos solidários à dor dos nossos irmãos. E muitas vezes eu encontro isso no nosso movimento e eu chego a chorar. E já encontrei. Afinal, são 34 anos que eu ando para cima e para baixo. Né? Mendigos de amor, pobres de paz, necessitados de afetos, aguardam o convite para a fraternidade. Está aí. Promove um banquete de luz e convida esses teus irmãos de humanidade que aguardam compaixão e caridade, a fim de se libertarem da escassez e do sofrimento a que se encontram relegados. Mandou chamar primeiro os eleitos, aqueles que eram, né, lá de Israel. Ninguém quis vir. Aí que disse depois o Senhor da vinha, sai na encruzilhada e chama todo mundo. Cegos, coxos, quem tiver, né? Foi aberto essa possibilidade. E de preferência, tu convidas aqueles que não podem te retribuir. Faz sentido, não? Ao realizá-lo, serás surpreendido pela presença de Jesus. Olha, que legal! Que virá ajudar-te na especial realização, oferecendo o pão do reino dos céus. Não? Também de Jesus e Vida. O livro é lindo, lindo, lindo. Jesus e Vida, da benfeitora Joana de Ângeles. 2007 ela publicou a obra. E dizia também ao que o havia convidado, olha aí, ó, quando preparares um almoço, uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos. Pobre pode chamar. Ricos, olha lá. Para não suceder que também te convide de volta e sejas recompensado. Olha o amor. É totalmente desinteressado. Quando nós chegar nesse nível, nós vamos compreender as leis da vida, né? Mas quando preparares uma recepção, convida pobres, mutilados, coxos, cegos, e serás bem-aventurado. Porque não tem como recompensar-te, pois serás recompensado
na ressurreição dos justos. Interessante. Contrapondo-se à onda crescente da loucura que rompe avassaladora de toda parte e domina, penetrando os lares e os destroçando, o Evangelho de Jesus, hoje como no passado, abre larga faixa para a esperança, facultando a visão de um futuro promissor, onde os desassossegos do coração não terão ensejo de medrar, desenvolver. A par da lascívia e do moderno comércio do erotismo, que consome as mais elevadas aspirações humanas na indústria da devassidão, a semente luminosa da Boa Nova, plantada na intimidade do conjunto familiar, desdobram-se embriões de amor que enriquecem os espíritos de paz, recuperando os homens portadores das enfermidades espirituais do longo curso e medicando-os com as dádivas da saúde. Enquanto campeia a caça desacisada aos estupefacientes, drogas, e barbitúricos, e os narcóticos e aos excessos do sexo em desalinho, a mensagem do reino de Deus, cada semana na família, representa placebo valioso que consegue recompor das distonias psíquicas aqueles que jazem anestesiados sob o jugo de forças ultrizes e vingadores de existências pretéritas. Há mais enfermos no mundo, meus irmãos, do que se supõe que existam. Isto porque no reduto familiar raramente fecundam a conversação edificante, o entendimento fraterno, a tolerância geral, o amor desinteressado. A benfeitora está falando no reduto familiar, imagine fora. Ela está falando no reduto familiar. Vinculado por compromissos vigorosos para a própria evolução, todos nós amarrados, por isso estamos em grupo familiar, nós temos compromisso um com o outro, não estamos ali jogados ao acaso. Não? Os espíritos reencarnam-se no mesmo grupo cromossomático, endividados entre si para o necessário reajustamento, trazendo nos refolhos da memória espiritual as recordações traumáticas e as lembranças nefastas, deixando-se arrastar invariavelmente a complexos processos de obsessão recíproca, graças ao ódio mantido, às animosidades conservadas e nutridas, com as altas contribuições da rebeldia e da violência dentro de casa. Dentro de casa nós não estamos nos ajustando. Em razão disso, o desrespeito graça. A revolta se instala, a indiferença insiste e a aversão assoma. A família, em tais circunstâncias, se transforma em palco de tragédias sucessivas quando não se faz aduana de traições e desídias. Estimulando os desajustes que se encontram íncitos nos grupos da consanguinidade, a odierna, a atual técnica da comunicação malsã, tem conspirado poderosamente contra a paz do lar e a felicidade dos homens. Se tu puderes, desliga essa televisão, porque é uma tragédia. Eu fico olhando, meu Deus do céu, o que é isso? Nós estamos em dias terríveis. O Cristo, porém, quando se adentra pelo portal do lar, modifica a paisagem espiritual do recinto. Façam isso para ver se não é verdade. As cargas de vibrações deletérias, os miasmas da intolerância, os tóxicos nauseantes da ira, as palavras azedas vão rareando. Ao suave, doces contágio do seu amor e se modificam as expressões da desarmonia e do desconforto, produzindo natural condição de entendimento, de alegria, de refazimento. O Cristo no lar significa a comunhão da esperança com o amor.
a sua presença produz sinais evidentes de paz. E aqueles que antes experimentavam repulsa pelo ajuntamento doméstico, não conseguiam, viviam que nem gato e cachorro, respeitando os gatos e os cachorros, né? Descobrem sintomas de identificação, necessidade de auxílio mútuo. Esses dias eu li um texto que diz assim: por que tu achas que agora, depois de 40 anos, que tu começou a colaborar com a esposa, ela te deve gratidão? Tu não moras na casa também? Fiquei com vergonha. Por que eu tenho que esperar a gratidão? E ela, quando é que eu vou pagar isso? Nunca pediu gratidão nenhuma, sempre fez. Para pensar. Com Jesus em casa, acende-se as claridades para o futuro, a iluminar as sombras que campeiam desde agora. E sombra, meus queridos, nós temos profunda. Nós arranjamos essa sombra densa dentro de nós, nas nossas existências passadas, quando nós tomamos decisões contra terceiros e sabíamos que não poderíamos tomar. Quando a gente tomou decisão, tinha poder na mão, mandava até tirar a vida das criaturas, sombra para dentro. E nós vamos ter que resolver isso. Quando a gente toma a decisão sabendo que não é para tomar, sombra para dentro. Dia menos dia, o inconsciente joga para fora. Vamos acertar essa questão. Porque é ponto de honra. Porque Deus, meus queridos, a força criadora, não aceita esboços imperfeitos. Determinou que a sua obra, que somos nós, resplandeça diante dele. Nós não temos saída. Abre o livro da vida e medita nos ditos do Senhor, pelo menos uma vez na semana, entre aqueles que vivem contigo em conúbio familiar. Mergulha a mente nas suas lições, embriaga-te na esperança, sorve a água lustral da fonte viva, generosa e abundante, esquece os painéis tumultuados que são habituais e marcha na direção da alegria. Olha, consolação, elucidação, iluminação, né? Se não consegues a companhia dos que te repartem a consanguinidade para tal ministério, não desfaleças. Faze-o assim mesmo. Se assoma um óbice inesperado, não descoroçois, insistindo ainda assim. Olha como a benfeitora tem autoridade moral para isso. Se surpresas infelizes conspiram a hora do teu encontro semanal com ele, não desesperes e retoma as tentativas perseverando. Lá em casa faz anos já que nem o telefone toca mais. Porque a gente assumiu o compromisso, né? Assumiu o compromisso. Quando Cristo penetra a alma do discípulo, refala, quando visita a família em prece, sustenta. Faze do teu lar um santuário onde se possa aspirar o aroma da felicidade e fruir o néctar da paz. Sob o dossel das estrelas, no passado, o Senhor, enquanto conosco, instaurou nos lares humildes dos discípulos o convívio da prece, da palestra edificante, inaugurando a era da convivência pacífica, da discussão produtiva, do intercâmbio com o mundo excelso. Raro nesses dias nos nossos lares, raro. Abrindo-lhe o lar uma vez que seja em cada 7 dias, meia hora, em cada 7 dias. Experimentarás com ele a inexcedível ventura de aprender a amar para bem servir e crescer para a liberdade que nos alçará além e acima das próprias limitações, integrando-nos na família universal em nome do amor de nosso Pai. Esta é a obra que nós sugerimos que todos tenhamos em casa. Nesta obra, Jesus no lar,
é que tem um capítulo onde Jesus iniciou o primeiro evangelho no lar, na casa de Simão Pedro. A conversa estava meio descambando e Jesus, Pedro, traz aí os pergaminhos. E aí começou o evangelho. Nesta obra é que tem, né? Neio Lúcio, o benfeitor. Será que a gente já pode dizer, Senhor, eu já sou digno, tu entres na minha casa? Porque lá não é, né? Isso aqui foi dito por um centurião que estava pedindo pelo próprio servo dele, lembra? O servo estava doente em casa e o centurião, um cidadão romano, tinha nada a ver com os judeus, né? E disse, Senhor, tu não precisa ir até minha casa, porque tu és um comandante como eu. Tu diz, eu digo a um soldado, vem para cá, ele vem, vai para lá, ele vem. Se tu mandares um dos teus comandados, o meu servo ficará bom em casa. Eu tenho certeza disso. Aí Jesus chama os discípulos e diz, nem em Israel vi tamanha fé. E era um romano. Quando ele chegou em casa, o servo dele estava bom. E perguntou para a mulher, que hora foi que aconteceu isso? Coincidiu com a conversa dele com Jesus. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento, a chegada do Cristo entre nós. Só que tem uma coisa. Até ali nós estávamos em caráter experimental. Toda a loucura que fizemos dali para trás não foi considerada. Mas a partir do mergulho do Cristo cósmico no fluido denso, nós estamos em curso na lei de causa e efeito. Porque a mensagem do Cristo, os 3 anos públicos dele, ficou cravado na nossa consciência. Não tem como dizer que não sabemos. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após a alternativa de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e adverti-los. O mundo está abalado em seus fundamentos, reboará o trovão, sede firmes. 1857 anos depois, o Consolador se materializa, né? Considerações finais. O alvo, objetivo principal da doutrina espírita reside no aperfeiçoamento ético-moral do ser humano. Motivo pelo qual as indagações e perquisições científica e ou filosófica ocupam posição secundária. Conquanto importantes, haja vista o seu caráter provisório decorrente do progresso e do aperfeiçoamento geral. É importante, mas o aperfeiçoamento ético-moral do ser humano é mais importante. Mais importante. A parte que nos toca no Evangelho de Jesus é o seu ensinamento moral. O resto não é conosco. Esse não tem quem vá discutir. Pode fazer o que quiser, discute as outras partes, o que, aquela encrenca toda, mas a parte moral, o ensinamento moral de Jesus não tem como se discutir. Serve para todo ser humano. Isso está lá na obra O Céu e o Inferno, né? Senhor, rogou o discípulo emocionado, quando identificarei a plenitude da paz e da felicidade, jornadeando neste mundo turvo, atribulado de enfermidade e violências? Quando, Senhor? O compassivo mestre, penetrando com a magia do seu encantamento, respondeu: quando puderes ver com a suavidade do meu olhar as mais graves ocorrências, sem precipitares julgamentos, remontando as causas. Quando lograres ouvir com a paciência de minha compreensão generosa
Quando puderes falar auxiliando, sem acusação nem desculpismo. Quando agires com misericórdia, mesmo sob as mais árduas penas, e prosseguires em timorato na senda do bem, entre abrolhos pontiagudos, confiando nos objetivos superiores, já não serás tu, mas sim eu quem vive em ti, e identificado comigo, fruirás de felicidade e paz. É o ego servindo self, né? O espírito imortal tendo domínio total da situação através do seu servidor, que é o ego, né? Porque por enquanto nós, o ego, essa personalidade, se acha e não serve ao self. Vai chegar um dia que isso vai acontecer. O aprendiz ouviu, meditou e, levantando-se, partiu pela estrada do serviço ao próximo. Tem uma estrada que chama, essa é a estrada do serviço ao próximo. Eu estou procurando-a também. Intentando conjugar o verbo amar sem cansaço, sem ansiedade, sem receio. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há duvidar de que se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso, feliz na terra. Se assim procede, é por virtude do seu livre-arbítrio, sofre as consequências do seu proceder. A Gênese. Na minha imensa ansiedade de receber-te à porta da choupana do meu coração, afoguei nas águas silenciosas do rio do esquecimento, a reencarnação, as mágoas da minha vida. Era tanta sede da tua presença que desarrumei o quarto de brinquedos e os atirei longe, no pó da distância. Deixei de ser infantil, para que nenhum recanto da casa guardasse lembranças antigas. Afoguei as saudades que me pediam clemência com as vozes das recordações, enquanto nuvens escuras passavam sobre mim. Revistei todos os escaninhos e não deixei uma única testemunha dos meus momentos passados, de quando eu não possuía maturidade para compreender-te, poeta e amigo da minha felicidade. Quando chegaste em tua carruagem luminosa e pisaste na esteira da minha porta escancarada, a melodia da tua voz sorrindo me perguntou: onde estão a gratidão e a ternura que conserva dos teus folguedos infantis? Cobri-me de vergonha por querer parecer-te o que ainda não consigo ser. Mas vou ser. Chamando uma criancinha, colocou-a de pé no meio deles e disse: amém vos digo, confirmo-vos. Se não vos voltardes mudar interiormente e vos tornardes como as criancinhas, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Se alguém me ama, observará a minha palavra. O meu Pai o amará. E viremos até ele e faremos morada junto a ele. Basta amar o Cristo, que o Pai Criador nos amará. E ambos, a força criadora e ele, ficarão conosco. Aí está, meus queridos, para uma reflexão. O quanto vale, o quanto é importante, pelo menos um dia por semana, 30 minutos, termos o Cristo em casa. Estaremos, sem sombra de dúvida, a passos largos na direção da felicidade relativa. A nossa reverência, mais uma vez, pelo carinho e pela ternura que tivemos nesta noite. Muito obrigado.